Olá, hoje nós vamos falar sobre erro médico e defesa técnica nos processos administrativos disciplinares perante os conselhos de classe, CREMESP, CRO e outros. Além disso, falaremos brevemente sobre a ação de responsabilidade civil. Os profissionais da área de saúde, principalmente médicos e dentistas, que lidam com um grande público, eles vêm sofrendo uma carga absurda de reclamações, por assim dizer, que visam reparação de danos que eles não causaram. É algo incrível o que vem ocorrendo ultimamente. Nos meus muitos anos de advocacia, eu já recebi pessoas interessadas em processar um médico, um dentista, com a alegação de que foi maltratado e por isso quer obter uma reparação de dano moral, mas que tem cunho patrimonial. Mas no fundo o que se observa é que na maioria das vezes não há nenhum dano por erro médico a ser reparado. O que existe é apenas uma questão social, um desajuste na relação médico-paciente. Muitas vezes, quando se constata algum sofrimento real do paciente, está ausente o nexo de causalidade entre a conduta do médico e o propalado sofrimento ou dano, né? Não existe esse nexo de causalidade. Na maioria das vezes, isso foi causado por negligência do próprio paciente, que não fez uso adequado, por exemplo, de medicação, não seguiu a prescrição, não levou em conta a profilaxia, a higiene e abstinências necessárias, como a do álcool, por exemplo. É preciso atenção nas relações médico-paciente. A intolerância milita sempre em desfavor do médico, do profissional da saúde. Antigamente, havia a figura do médico de família, que era uma figura de total confiança e, por essa razão, havia um vínculo de proteção desse próprio profissional, que ele somente seria processado em casos extremos, né? E podemos dizer que isso quase nunca ocorria, mesmo diante de algum erro, né? Um erro muito grave. Mas hoje em dia, com a proliferação dos planos de saúde, com a implantação dos sistemas públicos de saúde, com a vida corrida das grandes metrópoles, a relação médico-paciente se despersonalizou totalmente. E o que vemos, e não é apenas nessa relação, mas de uma forma geral, é que as pessoas se comunicam cada vez menos e assim não estreitam laços de confiança. E aí é nesse momento que muitos profissionais são acusados de conduta comissiva por negligência médica, quando na verdade isso nunca ocorreu. O médico agiu corretamente na sua consulta, diagnosticou com eficiência, mas não atendeu ao lado social da carência humana. Não que seja isso obrigado a fazer, mas sob a ótica do paciente, o médico, entre aspas, não fez nada. Quem nunca ouviu essa frase? Eu entrei na sala do médico e ele nem me examinou. Olha, ele nem olhou direito na minha cara e já foi logo dando a receita. Né? Então, coisas como essa, né, tem que ser evitadas. Além disso, ficou muito difícil a situação do médico nos dias de hoje, principalmente com o largo acesso das pessoas à internet. E o famoso Dr. Google, né, que, entre aspas, né, sabe de tudo e tudo conhece, se mostra superior ao médico na visão equivocada de muitos pacientes que encontram um diagnóstico, entre aspas, né, diferente daquele do médico que estudou anos a fio,
que fez residência médica, que se atualizou, que está sempre buscando trabalhar em dia com as regras da medicina. A intolerância é tão grande que, na menor dúvida existente entre o Dr. Google, que é a internet, e o médico, isto já é suficiente para que uma enxurrada de reclamações absurdas existam junto aos conselhos de classe e à justiça. Então, todo cuidado é pouco, e embora o tempo do médico seja curto, ele deve se aprimorar nessa relação médico-paciente para dar tempo psicologicamente de que aquela pessoa leiga, aquela pessoa ali que está fragilizada, entenda, né, o caráter científico, entenda, entre aspas, né, você vai dar uma aula de explicações ali para a pessoa, né, mas para que as pessoas mais difíceis consigam entender, né, aquilo que o médico já fez. Aqui não vai nenhuma crítica ao médico. Ele fez a parte correta, a parte médica, ele prescreveu o que era certo, né? Mas a pessoa, cada vez mais distante dessas relações, vai entender de uma forma diferente, ok? Então, em outras palavras, é preciso aprimorar o lado social e humanizado, para evitar o que? Aborrecimentos, né? Mas isso tudo aqui que eu falei até agora, nós estamos falando no campo da boa-fé ainda, tá? O que na maioria das vezes não acontece, nós vamos ver agora. No largo campo da má-fé, há um número enorme de pessoas que visam dinheiro, dinheiro fácil, e utilizam o poder judiciário numa espécie de aventura jurídica ou loteria jurídica, patrocinada por profissionais de direito sem conhecimento técnico e até mesmo muito mal intencionados. E essas pessoas tentam, de uma forma descabida, receber indenização, almejando o quê? Um ganho fácil. Esses processos abarrotam o poder judiciário de questões quase sempre fadadas à improcedência, mas que por si só já maculam o bom nome e muitas vezes a saúde física e mental do profissional, porque ele sofre com a ansiedade e a dúvida sobre uma possível condenação. Notadamente os profissionais que trabalham de forma correta, que têm consciência, que é a maioria das pessoas, dos profissionais. Bom, agora vamos lá, vamos sair um pouco dessa área e vamos falar um pouco sobre os aspectos jurídicos do erro médico. Sabemos que a responsabilidade civil não é contemporânea, existe desde a antiguidade e assim também já ocorria com os médicos. A responsabilidade civil passou por crescente evolução e até as formas de responsabilização que conhecemos hoje, muita coisa modificou-se. Então, para que exista uma reparação, são necessários alguns requisitos indispensáveis, como uma conduta contrária a um dever jurídico, também conhecido como um ato ilícito. E exige que esse ato ilícito seja a causa de um dano. Isso nós chamamos de nexo causal entre a ação do médico e o dano causado. Tem que haver essa relação. Em resumo, então, podemos dizer que a responsabilidade do médico é subjetiva, ou seja, são necessários alguns elementos sem os quais não existe o dever de reparação. Número 1, uma conduta ilícita. Número 2, o nexo causal entre essa conduta e o dano. Sem esses três elementos, não se caracteriza a responsabilidade civil do médico. Já quanto à obrigação médica, ela é de meio e não de fim, com algumas poucas exceções, pois o médico se obriga a atuar com zelo
prudência e cuidado necessário para obter o resultado cura, mas não se obriga a obtê-lo. Como disse, há exceções na jurisprudência e elenca isso em algumas especialidades médicas como obrigações de resultado, como é o caso, por exemplo, da cirurgia plástica embelezadora, onde haveria a promessa de melhora no aspecto estético embelezador. E quando isso não ocorre, né, discute-se então a possibilidade de ter havido um erro médico, já que o resultado era aquele esperado, ok? A discussão sobre obrigação médica ser de meio ou de resultado está ligada ao aspecto do ônus da prova, da obrigação de provar. Quando a obrigação é de resultado, cabe ao médico a prova de que agiu em conformidade com a literatura médica, preceitos médicos preconizados pela medicina e que não houve culpa por sua parte, em nenhuma das três modalidades. Ele não agiu nem com negligência, nem com imprudência e nem com imperícia. Na defesa dos médicos e desses profissionais, dentistas, médicos, as pessoas que tratam diretamente com o ser humano, é difícil concordar com essa classificação de fim e não de meios para algumas especialidades médicas. Isso porque todo o exercício da medicina está lastreado, naturalmente, no organismo humano, que muitas vezes é imprevisível, muitas vezes incompreensível, sendo incoerente e injusto presumir a culpa de um profissional médico. É preciso ter muito cuidado, é preciso observar o ônus da prova e ter prova cabal de autoria e de materialidade dessa conduta ilícita. A experiência tem me mostrado que os processos disciplinares junto aos conselhos de classe, como o CRM, CRO e outros, né? Eles têm uma carga maior de conhecimento por parte dos integrantes das comissões, o que pode favorecer os inocentes e facilitar a punição dos culpados, na maioria das vezes, naturalmente, né? Em direito não existe nada matemático, né? Não existe nada perfeitamente igual a outro. Cada causa é uma causa, né? Então, vamos falar um pouco sobre excludentes de responsabilidade, que é, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, um ônus da prova do médico e tem por finalidade desqualificar um ou mais elementos que ensejam o dever da reparação civil. Essas excludentes isentam o agente, né, o caso médico, do dever de indenizar, apesar de estar provado pela vítima algum dano. Um exemplo disso, o ato exclusivo da vítima, o ato de terceiro e caso fortuito ou força maior, dentre outros clássicos da reparação civil. Cabe ainda salientar que outras teses de excludentes militam a favor do médico, em defesa do médico, que ainda, teses essas ainda não muito conhecidas e pouco utilizadas pela jurisprudência, mas cabe aos advogados lutarem por isso. Como, por exemplo, erro médico e ausência de defeito. O fato da técnica, cuja o nome é simbólico, chama-se fato da técnica. A caracterização depende da inevitabilidade do dano, mas não necessariamente sua imprevisibilidade. Ou seja, excluirá a responsabilidade do médico quando verificada que a técnica utilizada, embora
predominantemente benéfica e aprovada pela comunidade científica e corretamente executada, ocasionou dano ao paciente. Ou seja, tudo foi feito corretamente, mesmo assim houve um dano excusável. Não se pune, né? Não se deve punir. Ok? Então, aqui estão alguns poucos elementos de uma matéria que é muito vasta, é muito grande para a gente colocar aqui num vídeo. Então, por hoje nós ficamos com alguns conselhos não técnicos, que foi a primeira parte do nosso vídeo, para você, profissional médico, se mirar, colocar em contratos de prestação de serviços ou atendendo ao particular, procurar comprovar sempre que levou ao conhecimento daquele paciente determinadas preconizações para ele exercitar, para ele utilizar depois da intervenção médica, e que isto pode gerar o que? Um conforto futuro em comprovar que partiu dele a não observação das regras que foram colocadas, das observações e feitas pelo médico, ok? Então, nós voltaremos a fazer outros vídeos com relação a essa parte de erro médico, e por hoje nós ficamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, entre aí no nosso site. Esse site é o www.projudice.com.br. Vai lá no campo, fale conosco, e eu mesmo vou te responder, tá? Com o sigilo necessário. Se você quiser saber sobre como proceder durante um processo administrativo disciplinar, perante o teu conselho, ou mesmo perante as procuradorias, no caso do médico que é funcionário público, né? Ou tiver uma dúvida de relevância jurídica, deixe seu comentário, tá? Quem sabe a sua dúvida não seja alvo de um próximo vídeo nosso, ok? Agora eu vou te pedir para colaborar comigo, dando um like nesse vídeo, compartilhando nas redes sociais, nos grupos de profissionais da saúde, e se inscrevam no nosso canal, ok? Nós temos sempre matérias super interessantes nos vídeos que nós postamos semanalmente, tá bom? Um grande abraço e fique em paz, muita força e energia, e até uma outra oportunidade. Obrigado.